Vamos dizer que eu sou um pastor, né? E eu cheguei... E a minha igreja tem muito esse negócio dos conflitos internos ali, né? Tem facções na minha igreja, tem 2 facções e uma delas ali, os caras são os caciques do presbitério e eles estão barrando as coisas que eu tô tentando fazer. Que tu sugere para um cara que tá numa situação assim? Como é que seria um exemplo de um planejamento estratégico depois que tu chega num diagnóstico desses, assim? É uma questão bem sensível, né? A gente tá pegando um caso aqui e aí o cara pode estar acontecendo isso lá na igreja dele, mas tem que fazer a leitura correta de que se é isso mesmo, às vezes é a percepção dele. Como eu falei, às vezes o cara te confronta, mas ele tá certo. E às vezes tu tá errado. Às vezes o cara ele te confronta porque ele quer resolver. Não é um boicote. Não o é um cara boicote. tá fazendo uma confrontação saudável. Então tem que ser muito, muito bem enxergado essa coisa. Mas vamos supor esse teu caso aí. Aí nesse caso, vale uma auxílio externo, né? Por isso que o mentor é legal, porque ele vai ver de fora da situação, né? Se o cara tá interpretando certo ou não. Às vezes o pastor diz assim, mas o cara tá me perseguindo, cara. Não concorda com nada que eu falo. Mas às vezes ele tá certo. Às vezes o pastor tá errado. Então, entender às vezes que não é perseguição. Às vezes o cara quer realmente que a igreja ande e só que confronta o pastor. Então... Entendendo isso, vamos supor que tem essa coisa de o pastor não manda na igreja, as pessoas mandam, né? Então, às vezes tem o líder da música, aí tem o líder do diaconato, tem o líder disso e daquilo outro, e eles se conversam entre si, eles mandam, eles desmandam, tem às vezes um que manda neles e não é o pastor. Então, um caso desse, por exemplo, o que o cara pode fazer? O pastor, ele precisa ter a mão da igreja, né? Que ele é o presidente da igreja, como Paulo orienta lá, ele tem que presidir a igreja. Então ele não pode ser alguém passivo. Ele tem que ser proativo, ele tem que determinar realmente a visão da igreja. A gente vai andar assim, assado. Para isso acontecer, ele tem que ter realmente o poder de determinar isso diante das pessoas. As pessoas precisam seguir ele. Só que ele não vai fazer isso impondo. Então o que tem que acontecer? Ele tem que bolar uma estratégia para ele ganhar as pessoas. Então ele vai ter uma visão clara, ele vai reunir a liderança dele primeiro e passar para a liderança. Eu tenho uma visão, gente, a visão é essa, a gente vai seguir isso aqui, vocês concordam, vocês estão comigo ou não estão comigo? E abre para as pessoas questionarem, a liderança, né? Então digamos que esses presbíteros estão juntos lá. E os presbíteros vão dizer assim, não, mas está errado isso aí, não sei o que, a gente não vai fazer. E aí o pastor, com muita paciência, com muita calma, ele vai. Então, por que tu não vai fazer? Eu quero que tu me diga argumentos, às vezes bíblico, ou às vezes de realmente que ele entendeu isso de um livro, que ele pegou aqui e ali e tal, que tá dando certo em outra igreja, enfim. E ele vai te contra-argumentar. Então tu precisa estar bem já armado em relação à defesa do teu argumento, porque realmente tu tem que ser firme no teu argumento, né? Não pode queimar cartucho, vir com uma ideia doida e aí todo mundo rebate o teu argumento. Não, tu tem que estar afirmado, isso aqui que Deus quer de nós e é isso aqui que a gente precisa fazer, gente. E aí ali no confronto, isso pode durar horas, uma reunião dessa. Mas tu vai realmente aparar as arestas ali nesse momento. Eles entenderam a tua visão, não concordaram simplesmente porque não querem, né? Um ou outro não quer. Tu foi calmo, paciente e tu conseguiu argumentar o que vai acontecer. Se tu fizer isso realmente, amando a pessoa, não xingando, brigando, mas amando a pessoa, contra-argumentando com ela, as pessoas que estão junto, elas vão entender, se elas são inteligentes, elas vão entender que realmente tu deu argumentos. E a pessoa que está contra ti, ela simplesmente tinha um gosto pessoal. Ela realmente não fez aquilo argumentando, trazendo dados, e não, a igreja tem que ser assim por isso, isso e isso. O que vai acontecer? Essa pessoa ela vai perder uma discussão e a influência diante das outras pessoas. E aí tu precisa tentar trazê-la de volta. Diz, por que é importante a gente fazer desse jeito? Não é para eu ganhar discussão de ti. É porque, cara, a gente tem que pensar que a gente está trabalhando para Jesus e aí, né, a igreja precisa crescer e avançar. Então não é o meu gosto pessoal, não é o teu. A gente pode trabalhar junto, vamos trabalhar junto para isso e tenta ganhar a pessoa. Mas não ganhou a pessoa, ok, ela tem a liberdade dela de andar junto contigo ou não também, isso não é imposto também para ela.
Mas digamos que a pessoa continue lá e fique tentando fermentar contra ti as pessoas, fique tentando dizer, não, mas aqui vai ser do meu jeito e tal. Aos pouquinhos, tu vai trabalhando com os teus líderes e ele junto, se quiser ficar junto ali e tal, mas tu vai defendendo o jeito certo de fazer. Ou ele vai se afastar, ou ele vai entrar junto. Se ele não entrar junto, não estiver junto, tu pode trabalhar com outros líderes, e aí tu trabalha, por exemplo, disponibiliza um livro para eles. Só, gente, eu queria que vocês lessem esse livro aqui, porque a gente vai trabalhar nos ministérios a partir desse livro aqui, esse mês que vem aí. Então leiam esse mês o livro, mês que vem a gente vai sentar junto, e a gente vai trabalhar em relação a isso aqui na igreja. Aí, se o cara der contra, com que base ele vai dar contra? Porque no livro, que eu já li, né, a gente subentende isso, e que eu tirei dali algumas verdades que são bíblicas e fazem sentido, a gente vai trabalhar nisso aqui, gente. Então sou eu, é o livro que está validando, é a Bíblia que está validando. Por que tu está dando contra? Aí tu começa a desarmar a pessoa, porque às vezes a pessoa ela simplesmente não gosta só do pastor ou está se sentindo intimidada por uma mudança. Então é uma estratégia de tu tá confrontando, mas ao mesmo tempo tá tentando ganhar a pessoa. Então cabe aí um estudo, né, daquilo que tu tá defendendo, estudar, pensar nas possíveis outras opções que vão surgir na conversa, na discussão ali, e tá já preparado para responder, dar a razão da sua fé, né, como Pedro diz lá. Então dá a razão daquilo que tu tem como argumento, como verdade. E aí a pessoa não quis, não quer estar junto e tal, aí já é outra conversa. Aí se a pessoa ficar tentando disseminar contra o pastor, aí é chamar para uma conversa mais pessoal e confrontar biblicamente, né? Aí ele está pecando. Ele está incitando contra o pastor, aí já é outra conversa, aí é tentar tirar ele do pecado, né? Tentar convencer ele do pecado dele e ganhar ele também. E aí me parece que todas essas alternativas, né, que tu trouxe para o pastor começar a ganhar influência sobre as pessoas ali e mudar o jeito delas de pensar, envolve sempre um bom projeto de base, né? O cara não vai conseguir ter segurança de discutir, debater, se o cara não tiver um bom projeto, se o cara não conseguir ter os conceitos certos para explicar, porque ele não vai conseguir depois explicar para os outros a visão que ele tem. Falou de dar livros para as pessoas, criar conceitos em comum, né? Para as pessoas terem uma mesma visão, uma mesma linguagem. Se o cara não tem um projeto, não tem como. Então, a primeira etapa ainda é o projeto, para depois eu partir para mudança de tentar mudar a mente das pessoas, né? É isso aí. Tem que estar bem certo do que tu vai fazer, dos passos que tu vai dar. Porque o confronto vai vir. Então, as pessoas elas não querem mudança, elas não querem que mexam com elas. Então, tu precisa centralizar em ti isso, né? Ó, a visão tá partindo de mim, gente. Né? Deus, a Bíblia, né? Então, tô vendo na Bíblia essa visão aqui, fiz a leitura e tal, a gente fez um projeto, um diagnóstico, enfim, e vai ser isso aqui. Então, deem contra. Podem dar contra aí, podem perguntar, podem questionar, eu vou responder para vocês. Importante essa abertura, né? Não chegar impondo, dizer, vai ser assim, gente. Aí tu perde as pessoas. Então, não, gente, eu tô aqui para vocês questionarem. Né? Eu tenho isso aqui, entendi que é isso aqui realmente, a nossa realidade e tal. Aí a tendência é que tu ganhe as pessoas, né? E é o ideal, né? O ideal é que a gente consiga ganhar as pessoas, elas passem a trabalhar juntos também. E se não tiver base no projeto, acaba sendo a minha opinião contra a tua, a minha antipatia por vou rejeitar a ideia dele, senão eu aceito do outro que eu gosto, mesmo que a ideia seja ruim, vira isso daí, né? Vira uma questão mais política do que... Gosto pessoal. Né?